Iniciar lá. Bom dia, nossa aula será de ética, tá? Está sendo gravada. E nós vamos trabalhar as questões, né? Vamos ver o que a gente trabalhou durante o bimestre. Metas, objetivos, estratégias e a questão do racismo que foi abordado no filme. Então, o que a gente pode relembrar disso? Que, independente do obstáculo, né, das dificuldades, nós temos que lutar pelos nossos objetivos, buscar alcançar os nossos sonhos, conquistar os nossos objetivos. Mas é fácil? Não é fácil, né? A gente não pode também buscar e conquistar de uma vez, de uma só vez. A gente precisa o quê? A gente precisa galgar. Então, a gente precisa uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, passo a passo, um degrau de cada vez. Mas nós temos que ter em mente aquele alvo, aquela meta, organizar os meus anseios e criar uma lista de prioridades para eu atingir aquele objetivo, né? Então, para eu alcançar minhas metas, é necessário seguir alguns passos. Eu preciso ter clareza do que eu quero conquistar. Tem que ter uma relevância. Sua meta tem que ser algo que vai justificar os seus esforços. Vai justificar os seus esforços. Não vale a pena se esforçar por algo que não terá benefícios significativos. Então, eu tenho que, antes de tudo, é pensar, focar realmente qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo. Viabilidade, tem que ser viável. É importante saber se a sua meta é viável, ou seja, se ela pode realmente ser alcançada. Porque se for um sonho, uma fantasia, que não tem como alcançar, eu não vou estar me esforçando, me reorganizando para atingir aquilo ali. Uma coisa inviável, né? O progresso, eu tenho que ter em mente o progresso. Eu tenho que acompanhar o passo a passo. Eu tenho que ver esse progresso em direção à minha meta, ao alcance da meta. O tempo. Qual é o tempo necessário para eu alcançar essa meta? Uma estimativa, tá? E as estratégias e os recursos? Eu tenho que definir as minhas ações que vão possibilitar a conquista da sua meta. Eu tenho que reunir os recursos necessários para alcançá-la. A conquista. Após acompanhar esse progresso e conquistar a minha meta, aí sim eu vou comemorar. Eu vou agradecer. Então, eu tenho que ter em mente qual é o meu sonho, o meu objetivo e criar estratégias para eu alcançar aquele objetivo. Se eu quero passar numa universidade, para uma faculdade, eu tenho que ter o meu foco destinado a isso. Eu tenho que me organizar nos estudos para isso. Eu tenho que me esforçar para isso. Eu tenho que cada vez mais estar interagindo sobre aquilo. Se eu quero fazer medicina, eu tenho que focar, não posso zerar em prova nenhuma, mas eu tenho que focar em biologia, física, química, né? E aí eu tenho que me organizar. Eu vou fazer o quê? Todos os dias eu vou estudar, cada dia eu estudo uma disciplina. Domingo eu descanso. No sábado eu faço provas para ir treinando. Então eu vou me organizando, tá? É um exemplo para eu conquistar o meu sonho. Qual é a relação do pensamento com a habilidade de ter consciência como o comportamento afeta o outro? Então, outra questão que a gente conversou, como o meu comportamento afeta o outro? Então, essa questão de afetar o outro, e principalmente esse momento que a gente está vivendo, está servindo para quê? Para mostrar que a gente precisa ser solidário, que a gente precisa ter comprometimento, que a gente precisa ser responsável com os nossos atos, com as nossas atitudes, mas com o próximo, que nós temos que espalhar amor, felicidade, dar a mão, ajudar quem precisa. Às vezes, uma palavra, né? Ou um momento que a pessoa está de angústia, de sofrimento, com uma simples palavra, a gente consegue levantar a autoestima dessa pessoa, consegue resgatar essa pessoa.
a gente consegue tirar essa pessoa de um quadro depressivo. Então, a gente tem que ficar antenado e fazer o quê? Sempre praticar o bem. Principalmente nesse momento, viver um dia de cada vez, deixar a ansiedade de lado. Nós temos que viver um dia de cada vez, um problema de cada vez, uma atividade de cada vez, principalmente nesse momento aí novo, que há reclamação em relação à quantidade de atividades, que tem muita atividade, que eu não estou conseguindo. A gente entende que tem hora que a cabeça está cansada, né? A mente cansa, mas nós temos o quê? Que nos organizar, aproveitar esses cronogramas que Valber encaminha e segui-lo, ou se não seguir, adaptar a nossa realidade, ao nosso horário, tá? Porque nós estamos fazendo as atividades das aulas e de casa em casa. Então, vocês estão com duas tarefas. Como é que a gente pode se organizar melhor? Na parte da manhã é o horário que eu estudo na escola. Então, lá eu faço as atividades de aula. Na parte da tarde é o que eu fazia atividade de casa. Tá? Estou dando exemplos. Então, para a gente tirar essa questão dessa angústia, desse estresse, e agora nós teríamos aí, né, um recesso, onde vocês vão ficar mais tranquilos. Sei que vão estar estudando para a prova, vão estar lendo, mas de forma mais amena. Então, não deixem de estudar durante o recesso. Estuda uma disciplina por dia, que aí vocês vão ter tempo para vão estar estudando e, ao mesmo tempo, vai ter um tempo para relaxar, para sair daquele compromisso. Porque aí, nesse recesso, vocês não têm compromisso em relação ao horário, ok? E antes de falar de racismo, lembrando das atividades até o dia 17 para serem enviadas, tá? Eu ainda não dei baixa nas atividades que me enviaram semana passada, mas na aula de redação, que será na sexta-feira, no último dia, eu sinalizo para vocês de quem eu não recebi, tá? Mas aí a aula é pela manhã, mas vai dar tempo para enviar quem não enviou. E o outro ponto que a gente trabalhou esse trimestre foi a questão do racismo, né? Antes disso, nós temos vocês vão apresentar um trabalho na quinta-feira, né? Nós começamos ontem a apresentação do trabalho, do Educar para a Vida, relacionado à Covid, ao momento de quarentena, de isolamento, e está sendo bem legal que os alunos estão demonstrando as atitudes deles em relação a esse momento, a esse período, né, de isolamento social necessário, e buscando alternativas nesse momento. Então, vamos lá. Nós vimos aí, né, ou quem viu, quem não viu, a gente falou alguma coisa a respeito, do filme aí, Histórias Cruzadas, né? Ele aborda a questão do racismo e esse tema será abordado na nossa prova de ética no retorno, tá bom? Então, leiam a respeito, organizem as ideias de vocês a respeito do filme, tá? Organizem as ideias a respeito do filme, a respeito do racismo. Não vou fazer perguntas direto sobre o filme. Eu vou fazer perguntas a respeito da situação, do contexto, né? Mas o filme, ele falava de quê? Ele falava do cotidiano das mulheres negras na década de 60, em uma pequena cidade dos Estados Unidos, onde a desigualdade era nítida, era comprovada e até mesmo era perturbadora, especialmente em razão da cor da pele. Aí nós temos esse direito, né, que é constitucional, está sendo violado em todos os lugares, que é o racismo, é o direito de igualdade, que se encontra hoje o quê? Fragilizado, apesar de ter respaldo na lei, mas ainda fragilizado. O que mais que nós temos lá no filme? O personagem principal da trama conta a história das empregadas domésticas chamadas de cor. Começa quando Skeeter é uma jovem da elite branca, com o sonho de ser escritora, interessa pela situação degradante dessas mulheres,
Skitter não se enquadra aos padrões machistas da época. Então, nesse filme, a gente percebe a questão do machismo e do racismo. Falta o interesse de casar e ser dona de casa, o que era algo extremamente fadado e esperado das mulheres brancas da época. A pretensão dela envolvia estudo e trabalho e atividades restritas aos homens. Ela, incomodada com o tratamento ofensivo das patroas, né, procura Aibelin para retratar esse mundo de vivência das empregadas domésticas. Ela se sente amedrontada, mas acaba concedendo a entrevista, que deu início ao polêmico livro The Help, onde tinham vários depoimentos de mulheres negras, né, e seus sofrimentos. As tarefas delas eram o quê? Limpar a casa, fazer comida, cuidar dos filhos das mulheres brancas. Elas eram consideradas como objeto facilmente substituível. Então, eram tratados como objeto, né? Poderiam ser trocados a qualquer momento. Não tinham vontades, não eram dignas de respeito e nem mesmo tinham atenção. Até mesmo era considerada uma outra espécie, com doenças diferentes, o que leva à criação de uma norma que deveriam ter até banheiros separados fora da casa. Tudo em função da cor. Então, isso aí era retratado lá no filme. Né? Essa questão aí é retratada no filme, a questão do racismo. E aí a gente começa a trabalhar a temática buscando o quê? Nós temos isso hoje em nossa sociedade? Está presente em nossa sociedade? Então, são perguntinhas que eu vou fazer aqui que servem para vocês estarem refletindo depois. Qual é a análise desse racismo, a questão do racismo com a nossa realidade, com a atualidade? O que é racismo para mim? Né? O que eu entendo como racismo? Que exemplo que eu posso dar na sociedade como exemplo de racismo, de desrespeito, de preconceito? Então, essas questões, essas polêmicas, vocês vão abordar tudo isso na prova. São todas questões discursivas, tá? Eu coloquei um mínimo lá de 10 linhas em cada resposta. Então, vocês podem escrever mais de que 10, mas tem que ser no mínimo 10. Então, como que é abordado esse racismo na nossa sociedade? Existe isso ainda? Por que que as pessoas não fazem denúncia a respeito? O que acontece quando faz a denúncia? Então, são questões que vocês vão estar aí depois desenvolvendo, buscando uma resposta para desenvolver melhor as questões na prova. Alguém tem alguma colocação a fazer? Então, esse é o nosso conteúdo da prova de ética, tá? Questão de meta, de objetivo, do meu foco, do meu sonho, do meu produto final sendo uma coisa viável, de como conseguir esse produto final, e a questão do racismo em nossa sociedade, presente em nossa sociedade hoje. Podem até, nas respostas, fazer um paralelo com o filme abordado, ok? Alguma pergunta a fazer? Vou fazer chamada aqui. Pode falando presente. Se não tem nada a perguntar, quem for responder na chamada pode ir saindo da sala, tá? Eu vou parar a gravação. O conteúdo não é difícil,